Ministros da Corte do Supremo Tribunal Federal validaram a restrição de propagandas do tabaco em emissoras de rádio e televisão. Foi mantido também o aviso nas embalagens sobre as toxinas presentes no cigarro. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Nicole Soares. Ela é especialista em direito médico. Boa tarde, Nicole. Seja bem-vinda à Jovem Pan News. Boa tarde. Obrigada por esse espaço para tratar desse assunto. Nicole, eu gostaria que você falasse primeiro um pouco sobre a importância desses alertas que tem na embalagem do cigarro. A grande questão com relação à publicidade voltada para o cigarro, né, para o tabaco de maneira geral, é justamente que a existência dessa propaganda acaba sendo um fomento, acaba sendo um incentivo para a utilização desse produto. Nesse caso, a partir do momento em que você tem a proibição com relação à realização desse tipo de comunicação, você vê uma movimentação social em que a redução do uso desse tipo de substância acaba sendo a consequência. Então, esse movimento judicial, esse posicionamento judicial acaba sendo reflexo de uma necessidade que a sociedade apresenta diante dos números relacionados aos agravos em saúde que são ocasionados pela utilização do tabaco. Essas regras, Nicole, dizem atualmente que as advertências devem cobrir toda a face posterior da carteira de cigarro e uma das laterais das embalagens também. Como as marcas de cigarro têm reagido, em geral, a esse tipo de proibição? De fato, inclusive, houve por parte da indústria, né, e por parte desse setor da economia, uma tentativa de que essa limitação, esse aumento do espaço que deve ser utilizado justamente para que haja a informação quanto ao malefício trazido pela utilização do tabaco fosse reduzido, porque impacta diretamente no movimento e na quantidade da comercialização desse produto ao longo do tempo. Ainda que seja uma decisão judicial, a gente sabe que existe espaço para próprio questionamento da decisão por vias judiciais também, e foi o que aconteceu. Mas ainda assim, a nossa Suprema Corte se posicionou no sentido de manter da maneira como se encontra a questão com relação à proibição da propaganda e, de fato, a utilização tanto de uma das laterais como ao espaço que já é utilizado para informações relacionadas aos malefícios que o uso do tabaco pode ocasionar. Já existem dados que mostram que essa proibição das propagandas de cigarro ajuda realmente nessa diminuição do consumo de tabaco? A grande questão com relação à utilização do tabaco e esse espaço para propaganda é justamente o movimento inverso. A não existência da propaganda de maneira positiva, em que faz com que o tabaco seja relacionado a coisas, né, a elementos positivos como esportes e etc., faz com que a diminuição da utilização aconteça. Então, quando você tem a utilização dessas ferramentas de comunicação para trazer o tabaco para perto de situações que são positivas, é como se você estivesse tentando repor aquela pessoa, né, aquela pessoa que eventualmente deixou de utilizar ou que até parou de fumar porque já não está mais viva, e aí você deixa de ter essa reposição. Então, ao longo dos anos, a partir do momento em que a gente deixa de ter a possibilidade de veicular, de vincular o tabaco a elementos que as pessoas julgam, entendem como positivos, você tem sim uma queda histórica na utilização do cigarro e do tabaco de maneira geral. Uhum. Muita gente já sabe, né, Nicole, mas sempre é bom relembrar aí quais são os males que o cigarro pode causar à saúde das pessoas que fumam e também das que não fumam, mas estão perto de quem fuma. É sempre interessante reforçar que as doenças crônicas, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer acabam tendo a sua incidência bastante aumentada, né, expressivamente aumentada a partir da utilização dos derivados e do próprio tabaco, do cigarro e etc. A maioria das doenças que a gente tem notícia e a gente sabe que pode ser agravada por outros fatores externos, acabam sofrendo um impacto bastante significativo com relação ao uso do tabaco. E é sempre lembrar, né, que está bastante recente a questão da pandemia, do coronavírus,
e que muitas vezes as pessoas que faziam uso de cigarro imediatamente eram consideradas grupo de risco, até pela vulnerabilidade do seu quadro de saúde. Nicole, a Confederação questionou aí essa norma mais recente que proibiu a propaganda visual nos locais de venda e que permitia a exposição desses produtos. Como é feita a venda hoje de cigarro e quem tem acesso a esses locais? Você tem locais específicos em que há comercialização desses produtos, em que precisa haver autorização, e a grande restrição, inclusive, que já existia, mas acaba sendo cada vez mais ajustada e fiscalizada, é o consumo desses itens por pessoas que não têm idade para tal. Então, a verificação e até a disponibilidade desses produtos acaba sendo muito restrita. Bares, outros tipos de comércios em que você tem a possibilidade de fiscalizar e verificar quem tem acesso a esses itens, acaba tendo a possibilidade de que haja comercialização, e houve uma redução muito grande, né? Se tempos atrás, anos atrás, você encontrava esses produtos para serem comprados, adquiridos em supermercados, em até outros tipos de comércio, hoje você acaba encontrando isso num número muito reduzido de estabelecimentos comerciais. Isso tudo deve tornar, então, mais possível hoje controlar a partir da publicidade do fluxo de venda e o consumo de tabaco. Sim, se a gente puxar aí na nossa memória, para quem tem um pouquinho mais de idade, vai se lembrar que antes a gente tinha cartazes, outdoors, que em filmes, novelas, outros tipos de publicidade, sempre havia a menção de uma marca ou até pessoas, personagens que faziam uso, né? E aquilo ali entrava como uma publicidade, uma propaganda. E hoje a gente já não encontra mais em quase nenhum espaço público, ou praticamente nenhum espaço público, esses itens que relacionam a utilização do tabaco a elementos positivos na nossa realidade. Até mesmo em esportes em que você tinha grandes marcas que eram patrocinadores, na atualidade a gente já não visualiza isso acontecendo. Muito bem, Nicole Soares, especialista em direito médico, falando sobre a restrição da propaganda do tabaco em emissoras de rádio e televisão. Agradeço a sua entrevista aqui na Jovem Pan News. Uma boa tarde, um ótimo sábado para você. Boa tarde e um ótimo final de semana para todos. Obrigada.